Silvana, eu vou trazer uns dados aqui da PNAD, do IBGE, e aí eu quero saber a tua opinião sobre lifelong learning, Uhum, aprendizado, com base nesses dados que a gente tem dessa pesquisa aqui no Brasil, que fala que quase 40% da população acima de 25 anos é ou analfabeto ou não possui ensino fundamental completo. 40% da população acima de 25 anos. E se a gente for falar de ensino médio incompleto, se a gente incluir isso, a gente já está falando de mais de 50% da população, ou seja, 70 milhões de pessoas. Como falar de lifelong learning, como falar de aprendizado com essa sociedade que a gente tem hoje, com esse retrato dessa sociedade que a gente tem hoje no Brasil? aqui, assim, eu gosto muito de falar dessa ambiguidade, tá? E isso trata para qualquer realidade. Esse dia eu estava em um outro bate-papo falando de inovação, enquanto a gente tem áreas que não tem nem saneamento básico, alguém querendo ir para a Lua, né? Investindo horrores e tudo mais. Então, assim, o mundo é ambíguo. Quando a gente fala de lifelong learning de volta, não é remeter a uma educação formal. Necessariamente. Lógico que ela é uma base, porque a gente está falando de volta de minimamente um primário, né, um ensino médio ou algo do gênero. Mas quando a gente fala de uma cultura de aprendizagem, a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que empreenderam e que não necessariamente têm uma graduação, né? A gente até trouxe um case aqui, né, não tão recente agora, mas de uma pessoa que não tem superior, tem uma grande empresa, exporta para vários países e ainda ele fala, eu não falo nem inglês, e exporta para as forças americanas dos Estados Unidos. Então, assim, a gente fala desse tino, sabe, de desenvolvimento de outras habilidades. Agora, se você observa, tem artistas inúmeros que literalmente não foram para uma faculdade, não foram nem terminar o secundário e ganham horrores. Aí, assim, não tô nem dizendo se é certo ou se é errado, porque vai ter várias frentes, né? Então, a gente tá falando muito até, falando com marca de marketing e tudo mais. Me assustou o número de pessoas que hoje são influencers, seja lá no TikTok, sei lá aonde, que ganha muito fazendo marketing digital e que não tem nada de graduação, assim, em um nível tão elevado de marketing ou qualquer coisa do gênero. Então, assim, as pessoas estão encontrando tantas brechas e alternativas de se tornarem profissionais em algumas brechas, que não necessariamente é o título ou o certificado ou algo do gênero. O outro lado também é verdadeiro. Eu tenho pessoas, né, de pessoas que, né, pedem, vou te mandar o currículo ou algo do gênero, com uma formação fantástica, pessoas com duplo diploma ou que já viveram carreiras internacionais e que não se recolocam também. Então, às vezes, você tem um belo de um diploma, tudo aquilo, mas você fala, pois o que está faltando para conseguir? E aí não tem resposta. Eu até tive um bate-papo semana passada com um pai de uma pessoa que está com 20 e poucos anos, nesse perfil que eu falei. Ela, Sil, mas a minha filha é isso e aquilo, tal, não sei, coloca. Não sei explicar, porque realmente currículo tem, sabe? Aonde que tá, como que foi as entrevistas, não faço ideia e tudo mais. Então, acho que o processo de lifelong learning, ele não é tão vinculado só à graduação formal. Até porque a graduação formal, ela nos limita em algumas coisas. Então, tem um livro que eu gosto muito, que é o Desobedeça, do Maurício Benvenuti, que ele fala. A gente aprendeu para ser a mediana. Então, se você tira 9 em uma matéria e tira 6 na outra, o que que te manda estudar? O que você tirou 6, para você minimamente tirar 7. Nas empresas, você não fala qual que é a tua fortaleza para você explorar. Não, quais são os pontos de desenvolvimento, quais são teus gaps, quais são isso, quais são aquilo. Então, de novo, você gasta uma energia para se tornar pelo menos médio, que a gente fala de mediano, medíocre naquilo, do que realmente explorar as fortalezas. Então, acho que aqui é encontrar por o que que você faz bem. O You Lifelong Learning tem que tomar um cuidado, porque vai ter pessoas que vai querer saber um pouquinho de tudo e nada com profundidade, mas pelo menos saber do que estão falando e não ficar tão alienado do assunto. E tem pessoas que vão falar, putz, eu quero aprender muito daquele tema que eu realmente quero. E aí não tem certo e errado, né? Vai ser o que faz sentido para aquela pessoa, para aquela carreira, para aquele negócio. Então, eu acho que tem muito para ser feito. Mas, entrando na educação de uma maneira sistêmica, a gente tem muito trabalho para fazer. Então, assim, números
exorbitantes de evasão escolar e de pessoas que não são necessariamente de tão baixa renda assim, então não é falta de uma escola próxima ou algo do gênero, sabe? Então, aí eu não sei te dizer exatamente quais são os grandes motivos disso, quais são as mudanças que estão acontecendo, mas eu sei que tem bastante coisa para ser trabalhado. Eu acho que existe uma grande desconexão, está ficando mais evidente agora, né, nos últimos anos, entre o processo formal de aprendizado, e aí principalmente de escolas mesmo, de ensino fundamental e tudo mais, ah, da realidade que esses próprios jovens já veem por aí. Você deu o exemplo de influencer, né? Não tem nenhuma faculdade. Aliás, não sei se alguma vai criar um curso de como Vai ser querer usar. influencer, né? Mas, de repente é uma oportunidade de negócio aí, ó. Vai ter busca, né? Mas brincando um pouco, mas assim, não tem uma faculdade, né, que ensina a pessoa a ser influencer. Ela é influencer porque ela é, sei lá, tem características, tem apelo, né? Consegue dentro, seja um micro influenciador ou um grande influenciador, só que eles tornam-se objeto de desejo, que nem antigamente era ser jogador de futebol, né? Hoje é ser influencer. E de fato não tem muita formação para isso. Então as referências acabam mudando, mas existe uma desconexão muito grande. Quando a gente vai para o ensino superior, essa desconexão também continua, né? A gente está falando hoje de um profissional de marketing, que é a minha formação, que tem que entender muito tecnologia hoje em dia, né? Quando eu comecei lá quase 30 anos atrás, né, marketing era marketing, tecnologia, se chamar o pessoal lá o pessoal de informática, a gente falava, né? Não, é o Uhum, pessoal de informática para resolver esse negócio. O que que faz o cara de informática? Ele faz qualquer coisa, ele faz desde consertar o computador até o pau que deu aqui, até desenvolver um uhum. sistema. A gente não tinha muita noção, né? E era isso. Hoje em dia não, né? O marketing tá com tecnologia tá junto, um vive com o outro, né? Isso de escola. E isso eu falando de marketing e tecnologia, mas você tem outras áreas aí que é igual, né? Você tem área de pessoas também com muito forte a tecnologia entrando, é só ver a quantidade de startups aí prestando serviço para a área de pessoas, não importa, É, desde e seleção até startup, outras coisas, né? e startup para mim acho que é um bom exemplo de quando a gente falou de diversidade. Eu tive numa banca e aí conversando com um dos founders, né? Era para um aparelho para testar a enzima se você teve ou não ataque cardíaco. E eu achando que o cara era de medicina, né? Porque ele falando da enzima, disso, daquilo, que se você descobre com agilidade, blá blá blá, não sei das quantas. Não. É um engenheiro eletrônico e o outro nem me lembro do que era, mas não tem nada a ver com a área de saúde. Então, assim, tá entrando, por exemplo, né, de uma maneira disruptiva numa área de saúde, sem nenhuma participação dos profissionais. E isso é cada vez mais normal. Então, se a gente tivesse mais pessoas conversando, tipo, tem essa problemática, como que a gente resolve? Várias cabeças pensando. Então, eu acho que a tendência vai ser muito disso, das pessoas encontrarem a razão pela qual elas precisam estudar. Hoje, se você para pensar no que você estuda, uma grande parte, vamos lembrar, fórmula de Bhaskara, isso e aquilo, tem um monte de coisa que a gente não usa nada, Nossa, não falei isso sabe, com meus né? filhos essa semana. Tabela Pô, periódica. Falei com quem é meus Tabela mãe e filhos pai a gente essa periódica me sabe. semana. ajudou para Os assistir o filhos, Breaking os Bad, filhos, né? os filhos chegam assim, a gente tem que ajudar com os exercícios escolares. Putz, você tem que jogar você no Google para relembrar algumas coisas, porque você nunca mais usou aquilo na vida. Então, assim, tudo bem que faz parte, é um processo, mas as pessoas hoje estão muito mais críticas, do tipo, eu vou usar Sim. isso, eu não vou, eu quero isso, eu não vou. E tem um lado que aí eu concordo da desistência, que as pessoas antes, eu entrei numa faculdade. Moralmente, ninguém desiste de uma faculdade, vocês vão lembrar. Entra, sai, termina. É um Agora escândalo, né? não. Nós, Agora, antigamente, assim, a gente fez um projeto e tal. Ah, não, eu comecei, fiz 3 anos de engenharia mecânica, não era bem o que eu queria, migrei para engenharia não sei das quantas. Não. Tipo, putz, tá no terceiro ano, termina, né? Então, hoje não. As pessoas começam, tá numa geração de experienciar. Tem que fazer o sentido. E aí, enfim, tem uma série de discussões aí que abrem outro capítulo pra gente falar bastante disso.